para dar em nossos corações. Amém? Abra sua Bíblia comigo, lá em Salmos, no capítulo 84. Salmos, no capítulo 84. Nós vamos ler por inteiro esse capítulo, apenas 12 versículos. Salmos, capítulo 84. E o tema da mensagem que nós iremos expor nessa noite: como tem sido o nosso amor pela igreja do Senhor? Como tem sido o nosso amor pela igreja do Senhor? Acompanhe comigo a partir do versículo 1. Como é agradável o lugar de tua habitação, ó Senhor dos exércitos. Sinto desejo profundo, sim, morro em... Perdão, versículo 2. Retorna o versículo novamente. Vem. Vamos lá. Oi? Versículo 1. Quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Bem-aventurados os que habitam na tua casa. Louvam-te sem cessar. Como são felizes os que em ti encontram forças, e os que são peregrinos de coração. Ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Prosseguem um caminho de força em força até que cada um se apresente a Deus em Sião. Ouve a minha oração, ó Senhor, Deus dos exércitos. Escute-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, que és nosso escudo. Trata com bondade o teu ungido. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 no outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. O Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor concede favor e honra. Não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade. Ó Senhor dos exércitos, como é feliz aquele que em ti confia. Feche seus olhos mais uma vez. Quero pedir ao nosso irmão Celso nos conduzir um momento de oração pela palavra do Senhor. Amém, Deus. Amém, Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Como tem sido o nosso amor pela igreja do Senhor? Sabe, essa palavra, essa pergunta, ela se faz muito necessária nos nossos dias.
Porque muitas pessoas dizem que elas amam ao Senhor, elas amam aquilo que é de Deus, mas elas demonstram pouco amor pela igreja de Cristo Jesus. Infelizmente, há muitas pessoas que têm tentado viver uma vida cristã ao contrário da palavra desse jeito, amando Cristo e não amando a igreja, amando o noivo, mas não amando a noiva, querendo as bênçãos do Senhor sobre as suas vidas, mas desprezando a comunhão, o compromisso. Mas eu sempre tenho dito uma verdade, nós precisamos gravar em nossos corações de que é impossível, meu amado, amarmos o noivo e desprezarmos a noiva de Cristo Jesus. É impossível afirmarmos que nós amamos Cristo, mas desprezarmos o corpo de Cristo. E hoje nós iremos meditar nessa mensagem como temos amado a igreja de Cristo Jesus, e nós podemos afirmar isso, trazer esse tema com muita propriedade e com muita certeza, porque Cristo amou a igreja, amém? Cristo morreu pela igreja, Cristo deu a sua vida, se entregou, e no final, quando Ele retornar, Ele não irá buscar indivíduos, Ele virá para buscar a sua igreja. A igreja não é invenção do homem, a igreja é a noiva de Cristo Jesus. Por isso, amar a igreja de Cristo Jesus não é uma opção para nós. Não é uma opção para quem ama a Cristo Jesus. E hoje nessa mensagem eu quero meditar com você que nós precisamos tomar o cuidado, amados, de não transformarmos este lugar, este tempo, não transformarmos a igreja em um simples lugar de passagem. Há um pastor que afirma muito certo que a igreja, ela não é um prédio. A igreja, ela não é um evento religioso. A igreja, ela não é um supermercado espiritual. A igreja não é um cinema. Tem gente que vai à igreja apenas para consumir. E muitas dessas pessoas, elas recebem, elas observam, elas criticam e elas vão embora sem criar vínculos e criar compromissos. Mas sabe, a igreja, ela é o povo de Deus. Eu não me simpatizo com a afirmação que a igreja ela é uma instituição religiosa, não. O mundo talvez olhe para nós e diz, olha, a igreja ela é uma instituição religiosa, não, amado. A igreja ela é uma família espiritual. A igreja ela é o povo de Deus. A igreja é uma família espiritual para nós pertencermos. E Deus nos chamou para pertencermos ao corpo de Cristo, à sua igreja. Mas o que é a igreja, amado? A igreja, ela é um lugar de comunhão. Comunhão, que vem da palavra koinonia, que é muito mais do que uma amizade. É muito mais que uma pessoa que você come no mesmo ambiente com ela. Mas comunhão é a oportunidade de compartilharmos a vida. É conhecer e se fazer conhecido. É ser ajudado, mas também é ajudar. É caminhar junto, compartilhar a vida, compartilhar as dores. É ser exortado, é ser orientado, é ser encorajado. A igreja é um lugar de comunhão,
mas também a igreja, ela é um lugar de crescimento. Porque todo corpo ajustado e unido, o que acontece? Ele cresce. A igreja é um lugar onde nós precisamos crescer espiritualmente. Ao entrarmos em uma igreja, nós não podemos sair da mesma forma. Ao pertencermos a uma família, nós não podemos continuar o mesmo, porque a igreja, ela é um lugar de crescimento. Mas também a igreja, ela é um lugar de serviço. E o próprio Cristo, ele vem neste mundo e ele exemplifica na sua vida, demonstrando nas suas atitudes que é melhor servir do que ser servido. A igreja é um lugar de serviço, mas também a igreja, ela é um lugar de discipulado, onde Jesus nos orienta, portanto vão e façam discípulos. Nós somos discípulos e precisamos também fazer discípulos. A igreja, ela é um lugar de discipulado, um lugar de cura, um lugar de amadurecimento espiritual. E quando nós olhamos para Salmos capítulo 84, nós nos deparamos com uma pessoa que entendia profundamente sobre isso. E através desses salmos, expondo esse texto, eu quero meditar com você. Nós iremos aprender como deve ser o nosso amor pela igreja de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos lá. A primeira verdade, a primeira observação no início do texto, versículo 1. Como é agradável, quão amável é o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece. Perceba as descrições do salmista. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. A primeira verdade que eu encontro nesse texto, a primeira observação, o amor pela igreja é um amor que deseja estar. É um amor que deseja estar. Meus irmãos, no versículo 2, olha o relato de alguém que amava estar na casa do Senhor. Novamente, versículo 2. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria a Deus vivo. E aqui eu quero te perguntar, meu irmão, essa tem sido a realidade do seu coração? A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essa tem sido a realidade da sua vida? Ao vir para cá, ao vir para este momento de culto, ao estar aqui, ao se levantar para louvar, ao se assentar e escutar a palavra de Deus, essa tem sido a descrição. Isso bate com o sentimento, o seu sentimento aqui nessa noite. Porque o salmista, ele não diz, olha, eu vou porque eu tenho que ir. Eu vou porque se eu não for, vai ser difícil. Eu vou porque não tem outro jeito. Sabe, muitas pessoas estão na igreja, elas não afirmam isso verbalmente. Mas através das suas atitudes, fica evidenciado de que ela vai porque ela tem que ir. Não, meus irmãos. Mas o salmista, ele diz, versículo 2, a minha alma anela, a minha alma suspira, ou seja, nele havia um desejo, nele
havia um prazer de estar na presença do Senhor, um prazer de estar na casa de Deus. E por que que eu e você devemos amar a igreja, amar estar não na igreja, mas estar em igreja? Porque em uma das metáforas usadas nas Escrituras Sagradas para descrever a igreja do Senhor, uma dessas metáforas lá em Apocalipse, no capítulo 19, se você puder abrir, Apocalipse capítulo 19, versículo 7, é usada a metáfora que a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Por que que nós devemos amar a igreja? Porque a igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Regozijemo-nos. Vamos nos alegrar e dar-lhe glória, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva, a igreja, já se preparou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse, escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Meus amados, nós estamos diante daqui da igreja, a igreja triunfante, a igreja vitoriosa, a igreja que será levada para junto com o Senhor e habitará nas regiões celestiais por toda a eternidade. Amém? E eu quero fazer parte dessa igreja. Nós precisamos desejar fazer parte dessa igreja, nos colocarmos diante do Senhor. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro. Mas agora, eu sempre trago essa pergunta. Você já foi em um casamento porque você desejava apenas ver o noivo? Você não ia muito com a cara da noiva. E você diz, ele vai fazer a entrada. O noivo vai entrar. A partir do momento que ele entrar, acabou. Não quero ver a noiva. Eu não quero saber da noiva. Sabe? Assim, muitos têm feito com a igreja de Cristo Jesus. Muitos querem amar o noivo, mas desprezam a igreja. Muitos querem viver uma fé onde Deus abençoa-os como indivíduos, mas desprezam a comunhão, desprezam o compromisso com o coletivo. Então, meu irmão, nós devemos amar a igreja do Senhor, porque ela é a noiva de Cristo. Ela é a noiva do Cordeiro. Mas também nós devemos amar a igreja em uma outra metáfora utilizada para descrever a igreja, que ela é o corpo de Cristo. Ou seja, nós somos a continuidade do corpo de Cristo nessa terra. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Ou seja, nós devemos amar a igreja de Cristo Jesus, porque ela é a continuação do corpo de Cristo. Sabe, isso é muito sério. O apóstolo Paulo, certa vez ele escrevendo aos Coríntios, instruindo a respeito da ceia, ele diz, muitas pessoas preocupam muito com examine-se a si mesmo, mas Paulo diz que quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe para a sua própria condenação. Meu amado, o que é discernir o corpo de Cristo Jesus? E uma vez Jesus encontra com os seus discípulos, ele diz, olha, vocês me encontraram, me vestiram, me deram de comer,
me deram de beber, me visitaram, cuidaram de mim. E aí os discípulos perguntaram, Senhor Jesus, mas quando que nós fizemos isso? E Jesus respondeu, olha, vocês fizeram isso a mim quando fizeram aos meus menores irmãos. Sabe, isso é muito sério, amado. Porque se eu amo, se eu cuido, se eu sou generoso, se eu oriento, se eu caminho junto com alguém, eu faço isso ao próprio Cristo Jesus. Mas também se eu desprezo, se eu não me envolvo, se eu me afasto, se eu fico descompromissado, se eu não sou pontual, eu faço isso ao próprio Cristo Jesus. Sabe, porque nós não estamos lidando com um evento, nós não estamos lidando com um supermercado, nós não estamos lidando com um cinema, nós estamos lidando com a igreja, o corpo de Cristo Jesus. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Devemos amar a igreja porque ela é o corpo de Cristo. Mas também nós devemos amar a igreja porque é aqui que nós temos comunhão. Porque é aqui que nós temos a palavra do Senhor pregada. Porque é aqui que nós temos cura, porque é aqui que nós somos fortalecidos. Amém, irmãos? Então o salmista, a minha alma, versículo 2, capítulo 84, a minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Até o pardal achou um lar e a andorinha um ninho para si, para abrigar os seus filhotes, um lugar perto do altar. Ó Senhor dos exércitos, meu rei e meu Deus. E aí versículo 4, como são felizes. Bem-aventurados, como são felizes os que habitam em tua casa. Louvam-te sem cessar. Meus irmãos, enquanto nós tivermos vida, enquanto nós tivermos fôlego, nós precisamos amar. Amar estar na presença do Senhor. Amar estar na casa de Deus. Amar estar em igreja. E aí eu te pergunto, como você tem manifestado o seu amor? Como nós temos manifestado esse amor? Porque quem ama a igreja, ama estar junto, gosta dos cultos, valoriza a comunhão, expressa a empatia, a generosidade, o discipulado. E sente falta quando ele não pode vir. Salmos 133, versículo 1 diz, como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Ame a igreja de Cristo Jesus e deixa eu te dizer, você pai, você mãe, ensine os seus filhos a amar estar na casa de Deus. Ensine os seus filhos a amar estar na casa de Deus. Ensine desde cedo, meu irmão, o propósito. Não permita que o seu filho esteja aqui desconectado do que está acontecendo. Sabe, eu acho lindo Domingo virar, olha, eu quero ser pastor. Meus amados, que maravilhoso isso. Como é maravilhoso poder, na hora dos louvores, ver as crianças em pé, cantando, louvando. E aí eu pergunto, elas aprendem isso com quem? Aonde que elas vêm? Com quem que elas estão aprendendo, se não é com os pais? Um dia eu vi um vídeo, um menino muito pequenininho, cerca de 2 anos, e o pai e a mãe estavam lá com as mãos, louvando ao Senhor. Passou uns minutinhos, ele fechou os olhos também, levantou as mãos e ficou ali
Nós precisamos ensinar, os pais precisam ensinar os seus filhos a amar estar na igreja. A alegria de um pastor, e eu creio, falando em nome das nossas irmãs dos ministérios, tanto de criança, tanto de juniores e adolescentes, é chegar no culto, elas com o seu material preparado, com o seu estudo, algo para compartilhar para aquelas crianças, e elas chegarem, e a sala está cheia de crianças, juniores, adolescentes, para ouvirem a palavra de Deus. Eu sempre compartilho aqui com os irmãos e sempre testemunho. Eu guardo isso no meu coração e é a minha forma de honrar os meus pais. Que eu aprendi desde cedo a amar a igreja do Senhor. Eu aprendi desde cedo a ser ativo. Eu aprendi desde cedo a ser pontual. Deus me livre, meu irmão. Deus me livre um dia que eu não vou. Deus me livre um dia que eu preciso chegar atrasado. Porque eu aprendi a amar, a ser ativo, a ser pontual. E aí eu aprendi que a hora do culto é a hora do culto. Que a hora do culto não é o momento de brincar, a hora do culto não é de ficar desconectado, não. Tem um momento, e tinha esses momentos, né? Tinha momentos que acabava o culto, juntava os amigos, corria para cá, corria para lá. Mas a hora do culto é a hora do culto. Olha a palavra. Ouve, escuta, se atente. Nós não podíamos fazer outra coisa. Não tinha brinquedo para distrair, não tinha papel para rabiscar, mas era a palavra, o momento de cultuar. E meus irmãos, isso não é rigidez, sabe? Eu passei por isso. Eu fui cutucado muitas vezes, eu fui alertado muitas das vezes, e hoje eu olho para trás e digo, glória a Deus que os meus pais me ensinaram a amar e a entender o que é a igreja do Senhor. E eu tenho certeza que se você zelar, se você ali firmar com seus filhos, lá na frente, ele vai dizer para você, pai, mãe, obrigado. Obrigado por ter zelado. Obrigado por ter me ensinado a amar a igreja de Cristo Jesus, a estar na presença, porque é este o legado. Este é o legado que nós carregamos para o resto da vida. Porque, versículo 4, como são felizes, bem-aventurados os que habitam em tua casa. Mundo, meu irmão, traz felicidade momentânea. Falando de filho, seu filho passar na faculdade, vai ter o pico ali da alegria, mas quando vier o peso dos estudos, já passou. Ele se forma, vem aquele pico da alegria, mas logo se torna comum. Ele começa a trabalhar e aí dá aquele prazer, mas logo se torna um hábito. Porque tudo nessa vida, tudo neste mundo, todas as coisas que são empurradas a nós, e diz, olha como é bom, olha como é gostoso, olha como isso daqui é bom, olha como isso é atrativo, olha como isso é bonito. Mas são prazeres momentâneos. E muitos desses são prazeres momentâneos, mas consequências duradouras. E o pecado, que é maravilhoso, que é atrativo, é felicidade momentânea, mas condenação eterna. Mas estar na presença do Senhor, mas estar buscando ao Senhor, versículo 4, como são felizes. Não é momento, amado, não é momento, é condição. Como são felizes, bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar, sem parar, constantemente, de forma perseverante,
adoram e louvam ao Senhor. Amém, irmãos? Faz sentido essa palavra no seu coração? Amém? A segunda verdade, continuando o texto, o amor pela igreja é um amor que persevera. O amor pela igreja é um amor que persevera. Versículo 5: como são felizes os que em ti encontram forças e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisternas. Eu tenho pregado aqui algumas vezes. Cuidado, irmãos. Cuidado. Para a sua vida se tornar um ciclo de recomeços. Se você precisa recomeçar, este é o lugar. Essa é a hora. Recomece. Se você se perdeu, se você parou no meio do caminho, recomece. Retorne ao Senhor. Volte ao primeiro amor. Mas cuidado, se a sua vida ela se resume em um ciclo de recomeços. O que é isso? É onde a vida espiritual da pessoa ela é como altos e baixos. Uma hora elas estão firmes, outra hora elas desaparecem. E Jesus falou sobre isso. Abre comigo lá em Mateus, capítulo 13, no versículo 20. Quando Jesus ele fala sobre as sementes, ele contando a parábola do semeador. E aí olhe só no versículo 20. Os diferentes tipos de solos, onde a palavra, a semente da palavra foi plantada. Houve o solo rochoso, houve o solo que tinha muitos espinhos e ficou sufocado ali a semente. E houve solos que a semente até germinou. E aí Jesus diz quanto à semente que caiu em um terreno pedregoso. Este é o caso daqueles que ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Contudo, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece, por quê? Por pouco tempo. Quando surgem algumas tribulações ou perseguições por causa da palavra, logo a abandona. Ciclo de recomeços. Sabe, irmãos, e eu prego isso não para te ofender, não interprete dessa maneira. Mas a gente não pode ser crente que vai e volta. A gente não pode ser crente que some e desaparece. Não, irmãos, porque senão nós não criamos raízes. Amém? Senão nós não criamos raízes. E as raízes é aquilo que firma. As raízes é aquilo que sustenta. As raízes é aquilo que vai fazer com que a árvore ela cresça de maneira saudável, firme, e podendo receber os nutrientes, as vitaminas necessárias para o seu desenvolvimento. Não seja um crente sem raiz. Não seja um crente em que recebe e logo desaparece. E o que nos descreve este solo onde a semente
ela não vinga, ela não vai para frente, são as raízes. Alguém que não tem raízes. E aí retorne lá em Salmos 84, novamente o versículo 5. Como são felizes os que em ti encontram força, e os que são peregrinos de coração, ao passarem pelo vale de Baca, fazem dele um lugar de fontes. Vales de Baca significa vale de choro, vale de lágrima, um lugar árido, um lugar difícil. E aí, sabe a realidade, irmãos? Todo crente enfrenta esses vales. Todo crente enfrenta esses vales áridos, secos, difíceis. Luta, tristezas, crises, decepções, cansaços, provações. Mas quem ama a presença de Cristo Jesus, quem ama estar na presença do Senhor, não para no meio do caminho. Muito pelo contrário, ele encontra fontes. Ele faz do lugar, ele faz desses vales áridos, difíceis, um lugar de fontes. As chuvas de outono também o enchem de cisterna. E aí olha o versículo 7. Prosseguem o caminho de força em força, até que cada um se apresente a Deus em Sião. Meu irmão, quem persevera recebe a força do Senhor, amém? Quem persevera recebe a força do Senhor. Nós não permanecemos de pé pela força do nosso braço, não. Nós não permanecemos de pé porque nós somos capazes, não. Mas é porque Deus sustenta os seus. Porque Deus sustenta. E a palavra que eu tenho para você é essa: amar a igreja. Ame a igreja. Mas não permaneça aqui apenas quando os dias forem bons, apenas quando tudo estiver organizado na sua vida, não. Mas continue. Quando você estiver cansado, meu irmão, continue. Vá. Quando o domingo for difícil, venha. Quando o que resumir a sua vida for decepção, choro, permaneça, não para. Se você estiver enfrentando lutas, quando estiver difícil, permaneça, porque a maturidade espiritual, ela só se revela na perseverança. São nas provas, nas tribulações, nas lutas, que o crente mostra que ele é crente. Amém, irmãos? E a terceira e última verdade que eu aprendo nesse texto: o amor pela igreja é um amor que prioriza. Versículo 10. Melhor, você pode ler comigo na projeção, todo mundo juntos? Vamos lá? Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. E aqui nós deparamos com uma palavra que eu gosto muito e eu prego muito sobre. E muitas das vezes eu sou confrontado a olhar para isso. Prioridade. Prioridade. O que é prioridade diante do Senhor, irmãos? O que é prioridade no reino de Deus? É aquilo que Jesus diz, ele falando dos lírios do campo, das aves. E aí ele diz, olha, sobre vestimenta,
sobre ter o que comer. Jesus diz, olha, aos pagãos que se preocupam com essas coisas. E vivem as suas vidas correndo atrás delas. Mas vocês não. E aí ele diz um versículo muito conhecido. Mas busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas, vos serão acrescentadas. O que é prioridade, irmãos? O que é prioridade no reino de Deus? Olha novamente o versículo 10. Melhor é um dia dos teus atos. Esse tem sido o nosso sentimento. Esse versículo, ele descreve o nosso coração diante daquilo que o Senhor confiou a nós, do presente que nos foi dado, quando ele diz a Pedro, olha, pois tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tem sido o nosso sentimento a respeito desse presente que nos foi dado, que é a igreja do Senhor. Melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Olhando para esse texto, refletindo sobre aquilo que a gente vê, muitas pessoas têm colocado Deus no último lugar das suas listas. Muitas pessoas têm colocado a obra de Deus no último lugar da lista da sua vida. E aí, sabe, irmãos, eu gosto muito do texto de Ageu. Quem aqui já leu o livro de Ageu? Antigo Testamento. Um dos profetas menores. Dever de casa. Você pode chegar em casa hoje, antes de dormir, abrir e ler o livro de Ageu, que ele é bem pequeno, né? Bem pequenininho, poucos capítulos. Se você nunca leu um livro da Bíblia inteiro, vai ser um momento, se você pegar e ler o livro de Ageu. E eu creio que Deus vai falar muito ao seu coração. Sabe, é um livro da Bíblia maravilhoso. É desconhecido, né? Falar Ageu, a gente fica, mas aonde que está Ageu? Mas é um livro maravilhoso, irmãos. Porque Deus exorta ali o povo de Israel pós-exílio, né? O exílio ali da Babilônia. E aí, Ageu, profeta do Senhor, boca de Deus, exorta aquele povo de que eles estavam preocupados demais com as suas vidas, de que eles estavam embelezando as suas casas, construindo as suas casas, organizando as suas vidas, enquanto o templo do Senhor, que havia sido dado uma ordem para eles reconstruírem, o templo estava sendo deixado de lado. O templo estava ali em ruínas, sujo, deixado, enquanto o povo estava nas suas casas, embelezando as suas casas, realizando os seus projetos. E aí, diante daquele povo, o profeta exorta, olha por onde os seus caminhos os levaram. Olha para onde os seus caminhos te levaram. Eles recebiam, mas o dinheiro parece que era colocado em bolso furado. Eles bebiam e não se saciavam. Eles comiam, mas a fome não passava. As suas roupas mal davam.
não se satisfaziam. Ou seja, em tudo nas suas vidas, eles eram capazes de olhar e não terem contentamento. Por quê, meus irmãos? Porque Deus não era prioridade. E talvez muitas pessoas estão agindo exatamente assim. Sobra tempo para tudo, mas menos tempo para o Senhor. Talvez tantas coisas tenham roubado o nosso dia de culto, meu irmão. Sabe, eu falo isso com tristeza. Tantas coisas têm competido com o lugar, com o tempo de congregar. Sabe, eu vinha, na minha infância, eu ia falar que eu vim de um tempo, aí os irmãos vão falar, que velho, Gabriel, né? Mas eu vim de uma infância onde nós amávamos estar na casa do Senhor. Eu lembro que a gente fica lembrando, né? E aí tinha uma família que morava no São Conrado. São Conrado não. Ali no Progresso. E aí nós sempre encontrávamos aqui na virada da esquina, nós congregávamos numa igreja a quase 40 minutos a pé, andando. E aí a lembrança que eu tenho é pessoas que não tinham transporte, pessoas simples. A gente se encontrava naquela esquina, meus irmãos, mas era uma alegria. Era uma alegria irmos juntos para a igreja. E posso te dizer, não era um período do dia. Não era um domingo à noite. Não era apenas um domingo de manhã. Mas era todos os cultos. Todos os trabalhos. Nós estávamos lá. E era maravilhoso, sabe? E aí, quando eu olho para trás, eu vejo esse amor pela igreja de Cristo Jesus e eu fico meditando em quantas coisas tem competido, quantas coisas tem roubado, quantas coisas tem nos tirado deste lugar, coisas que não vão acrescentar em nada em nossa vida. Coisas que não vão trazer nada para o nosso benefício, mas coisas vazias, coisas rasas, coisas que vêm e passam e não acrescentaram nada em nossa vida, mas nos roubam do dia do culto. Meu irmão, ame a igreja de Cristo Jesus. Ame a igreja. Sabe, ao estar aqui louvando, eu sei que há pessoas, aos nossos irmãos mais velhos, que justificavelmente é difícil ficar em pé, é difícil permanecer em pé, mas eu creio que em espírito eles estão lá louvando. Mas se você está com saúde, irmãos, sabe, 30 minutos em pé não vai te matar. 30 minutos em pé louvando não vai te matar. Mas cante, adore, louve ao Senhor, não deixe que nada roube a sua voz. Às vezes uma pregação, e o pastor Gabriel tem feito muito isso, né? Às vezes a pregação ele estende um pouquinho, demora, passou umas horas, e diz assim, pastor, pelo amor de Deus, já passou 1 hora, seu tempo já deu. Não, meu irmão. Estejamos aqui entendendo o propósito da igreja e amando. Ame a igreja. E sabe, a Bíblia, ela nos ensina. Sabe, eu não estou falando isso da minha opinião, mas a Bíblia, ela nos ensina a amar a igreja de Cristo Jesus. Eu quero trazer 2 textos para você. Vai aparecer aqui na projeção, eu sei que fica um pouco corrido para achar, mas Hebreus
capítulo 10, versículo 25. Vamos dar um trabalho para o meu bem ali. Hebreus, capítulo 10, versículo 25. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Ame a igreja tendo uma vida ativa. Ame a igreja participando dos trabalhos. Ame a igreja enquanto você tiver a oportunidade. Vá, não troque o culto por um tempinho a mais na sua cama. Não troque o culto por um filme, um passeio. Não, esteja aqui. Tem momentos na sua vida que vai haver isso. Mas não faça disso um estilo de vida. Ame, tenha uma vida ativa. E ame a igreja servindo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Ame a igreja servindo. Não fique de fora, amado, daquilo que o Senhor está fazendo, porque você irá se arrepender. Não fique desconectado daquilo que o Senhor está fazendo na sua igreja. Ame, seja ativo, congregue, sirva. E para finalizar, concluindo a mensagem, o versículo 11, Salmos 84, vai nos dar 3 razões para nós priorizarmos a casa de Deus. Primeira razão: o Senhor é sol e escudo. Ou seja, Ele é sol, aquele que ilumina, aquele que aquece, aquele que guia os passos. E Ele é escudo, aquele que nos protege, aquele que nos guarda, aquele que nos sustenta nas batalhas. Primeira razão, porque o Senhor é sol e escudo. Segunda razão, porque Ele dá favor e honra. Em outras traduções, Ele dá graça e glória. Ou seja, Ele nos dá favor imerecido para suportarmos as lutas, nos sustentarmos nas lutas. Mas também Ele é aquele que nos honra, aquele que nos levanta no meio das lutas. E o terceiro, porque o Senhor não recusa bem algum. Por que você deve habitar na casa do Senhor, amado? Porque Deus, Ele cuida dos seus filhos. Mantenha sua atenção comigo. O mundo, ele vai te oferecer atalhos. O mundo, ele vai te oferecer meios. Ele vai te oferecer prazeres. Ele vai te fornecer momentos inesquecíveis, segundo eles. Mas novamente, que vão te levar à ruína, que te conduzem à condenação eterna. E nada dessas coisas se compara
ao cuidado e o amor que o Senhor tem por nossas vidas. Entendendo esse amor, o salmista, ele brada, e eu fico imaginando isso, em alta voz, versículo 12. Ó Senhor dos exércitos, bem-aventurado, feliz é aquele que em ti confia. Amém, irmãos? Diante dessa mensagem, eu quero que você reflita no seu coração. A igreja tem sido um peso na sua vida? Você tem vindo aqui com um sentimento de peso, com um sentimento de obrigação, como se você estivesse aqui e você precisa bater o seu ponto, igualzinho no seu trabalho? Ou você tem sido capaz de enxergar o presente de Deus para nós? Porque é na igreja, amado. É na casa de Deus que nós podemos chorar e nós seremos consolados. Amém? É na igreja que nós podemos cair e eu creio que nós seremos levantados pelos nossos irmãos. É na igreja que nós aprendemos a palavra de Deus, crescemos espiritualmente, adoramos juntos, caminhamos juntos rumo à glória, né? Que você possa amar a Deus e amar a sua igreja, porque a igreja, ela continua e ela continuará sendo o lugar onde Deus tem derramado e continuará derramando a sua graça. E sabe, e que esse seja o desejo do nosso coração, Senhor, que eu não esteja de fora daquilo que o Senhor está fazendo. Senhor, que eu não esteja distante dos teus propósitos neste mundo através da tua igreja. Eu convido você a se colocar de pé nesse momento.